a gente tinha combinado para uma outra data, mas por alguns problemas a gente cancelou, então estamos fazendo hoje. Faz parte da comemoração de 20 anos do nosso grupo de pesquisa, que foi criado em 2000, quando eu vim aqui para Dourados, a gente construiu esse grupo. E durante todo esse período, durante todos esses 20 anos, a gente teve uma atuação bastante intensa, com orientação, com pesquisas, extensão, uma série de atividades. E nessa trajetória, a professora Arlete sempre esteve presente, principalmente no início do grupo, né? Eu como orientador, orientando dela, no doutorado. Posteriormente, ela sempre contribuiu com o grupo, participou do grupo intensamente, como veio para Dourados algumas vezes. Então, para nós, foi natural, né, convidarmos a Arlete para fazer uma fala nesse momento que a gente comemora os 20 anos do grupo. Para mim, para minha esposa Silvana, é muito emocionante a gente estar aqui revendo a Arlete, dialogando com a Arlete. Antes de entrar aqui no ar, a gente estava trocando figurinhas sobre netos, sobre filhos, né? E agora nós vamos falar um pouco de geografia. Então, eu agradeço muito a Arlete pela disposição. Eu sei da dificuldade que a gente está nesse período, né? Uma série de atividades online, isso cansa, de fato. Então, eu agradeço muito você ter aceito participar desse momento, que para a gente é muito importante. Então, Arlete, a nossa ideia é você fazer uma fala, né? A gente passou um tema para você mais livre possível, para escutarmos você um pouco, né, sobre a pesquisa em geografia, que é o que esse grupo sempre se dedicou. Eu queria agradecer muito o grupo como um todo, né, os ativos, os que estão no momento em atividade no grupo, mestrandos, doutorandos, colegas de outras universidades, docentes, doutores de outras universidades que fazem parte do grupo, e nós aprovamos essa atividade de avaliação do grupo, já fizemos essa parte de avaliação, e hoje, então, a palestra da Arlete. Mas eu queria agradecer muito especialmente ao João Batista, né, que está aqui conosco, que está cuidando de toda essa parte técnica, ao Hamilton, que contribuiu, que não pode estar agora aqui nesse momento, porque ele está em outra atividade, mas ele deu todo o suporte anterior e vai entrar daqui a pouco. Então, eu queria agradecer muito a essas duas pessoas que possibilitaram a gente estar aqui conectados com vocês, né? Então, Arlete, eu vou passar para você fica à vontade. Como eu disse para você perguntou quanto tempo você tem, eu falei, até amanhã de manhã, não tem problema nenhum, a gente passa a noite aqui conversando. Mas você define aí o que você achar mais interessante. E eu vou aqui anotando, pessoal, a Arlete se dispõe a responder as questões. Aí o João vai fazer o levantamento aí das questões que vocês forem apontando, e depois a gente passa para a Arlete e seleciona algumas questões. Tá bom? Então, tem o pessoal aí, a Vera, Maralina, a professora Maria José, então o pessoal vai se apresentando aí e a gente vai dialogando. Então, muito obrigado, Arlete, mais uma vez, em nome de todo o grupo de pesquisa, por você estar aqui, mas obrigado por toda a trajetória, não só por você estar aqui hoje. Beijo, agora é com você. Obrigado, Edivaldo. Boa noite a todos e a todas. Eu já vi ali a Silvana aparecendo, e depois a gente fala. Eu quero, inicialmente, né, agradecer o convite. Eu vi que o grupo tem realizado pesquisas relacionando território e ambiente na perspectiva crítica, né, procurando, assim, compreender a totalidade das dimensões da vida. Estou muito honrada pelo convite. E eu devo dizer que eu não faço muitas reuniões online, mas eu não pude resistir a estar com vocês para o debate e pela insistência também do Edivaldo, né? E eu faço isso colocando algumas questões. Acho que as atividades online, elas têm ocorrido com temas múltiplos e nem sempre se tem possibilidade de participar. E parecem, às vezes, estar substituindo as leituras, né? E as aulas remotas, eu tenho uma preocupação, elas ficam gravadas e podem ser aproveitadas depois para o vigor dos EADs.
e, assim, dispensar pesquisadores e professores. E as aulas, em geral, e as online, elas demandam um tempo e um espaço para se concretizarem. Porém, contraditoriamente, elas podem ser utilizadas para negar a importância presencial, os livros e a biblioteca. Por isso eu tenho me recusado, mas eu não podia, eu acho que vai ser um bate-papo, porque o tema, as possibilidades de pesquisa em geografia crítica, eu vou abordar algumas questões muito mais de provocação, mas não tem muita assim, essa questão de elucubração teórica. Pensando tradicionalmente, né, nós na geografia, nós não é a minha geração, se descrevia o espaço, o território, o lugar, a paisagem, se descrevia e falava de tudo. Localização, clima, vegetação, população rural, urbana, população agrícola, industrial, de serviço, regionalização, classificação dos lugares das cidades, utilização de PIB, utilização de outras medidas, ou seja, se falava de tudo, mas que pode não possibilitar a compreensão do todo, que é a totalidade, que é uma das bases da geografia crítica para a gente poder compreender a complexidade do mundo real. Ao pensar no tema, eu tive assim várias ideias, mas então aqui eu vou falar algumas questões, e eu procurei não falar dos temas de vocês, para não falar em propriedades. Então, eu vou fazer mais algumas provocações concatenando com o meu percurso para chegar ao método. Então, ao invés de falar da teoria para a prática, eu vou falar muito mais da prática para a teoria, né? E eu começo por um tema que é muito importante para vocês, e que, conversando agora com o Edivaldo, ele estava dizendo que um dos filhos dele, o Leandro, trabalha com a questão, que é a terra indígena. E pensei nisso, tentando articular o que é a TI. É a demarcação de um território que é produto de lutas sociais e que deveria representar o direito de comunidades ancestrais terem a possibilidade de se reproduzir como sociedade. Porém, nós sabemos que a história do capitalismo, do colonialismo, do imperialismo capitalista é a história do genocídio dos povos tradicionais. A demarcação não significa que o processo de espoliação e despossessão terminou. Acho que, pelo contrário, o que nós estamos vendo hoje é a tentativa de retirar direitos que demoraram séculos para serem instituídos, né? Por quê? Porque a terra é um dos alicerces do capitalismo, é um dos elementos de análise da geografia crítica. A TI não está no mercado. O que o atual desgoverno pretende fazer é colocar no mercado. A propriedade é estatal, e ao definir o uso para as comunidades indígenas, tem-se a sobreposição do valor de uso ao valor de troca. Mas o que se pretende é que volte a ter valor de troca. E o valor de uso e valor de troca é uma das categorias de análise da geografia crítica que permite entender a produção e a reprodução do espaço e do território. Mas aí em Dourados, além dessa questão da terra, tem uma outra disposição que se dá na reprodução da vida. Vocês sabem isso melhor do que eu. Já que a dimensão territorial da TI não é suficiente para a reprodução das condições de vida. E é a contradição da gente analisar com os argumentos da geografia crítica. Tem muita terra vazia, tem muita terra para o agronegócio, tem muita terra para o gado e pouca terra para os ancestrais. Portanto, entender a dimensão da propriedade como riqueza, ela é fundamental. E do ponto de vista da geografia crítica, a análise socioespacial
precisa levar isso em conta, e nós não podemos pegar apenas a dimensão da necessidade de reprodução dos povos indígenas ou de outros povos. E do ponto de vista teórico, como demonstra a Marilena Chaui, a necessidade se refere a grupos específicos. O direito se refere ao universal. E é importante a gente considerar o direito das nações indígenas de se reproduzirem. Porém, como tem o grupo dos privilégios, que se referem ao pequeno grupo, isto entra num processo de conflitos e de contradições. Eu comecei por aí para colocar que há um processo contínuo de despossessão, como diz o David Harvey, pois além da perda de territórios, de terras, hoje se atua para a perda de direitos já conquistados. Por exemplo, com a falta de condições de reprodução, estão pedindo para eu ajeitar a câmara. Tá bom assim? Melhorou? Acho que sim, porque eu estou me vendo melhor. É que ela escorrega, viu, gente? Então, tem perda de territórios, tem perda de direitos já conquistados, como exemplo, a perda de direitos trabalhistas, a perda de direitos de moradias, mesmo agora no período de pandemia, está havendo reintegração de posse, remoção das populações, portanto, a perda de condições dignas. E este é um processo de despossessão continuado. Eu sei que vocês trabalham com o turismo, então a expropriação continuada para se implantar o turismo nas áreas do agronegócio, nas condições de trabalho. Me lembro bem das pesquisas que eu fui nas áreas dos pesqueiros. Não, pesqueiro não, peraí. Na área dos isqueiros, para conhecer a situação de vida na pesquisa do Edivaldo, que é um processo contínuo de despossessão e expropriação das condições de vida, né? E tudo que eu estou falando, ele está imbricado nas questões da aplicação do método e da teoria, para que a gente possa aprender o mundo real. E aqui a gente tem a questão da totalidade. Se a gente não tenta entender a totalidade, que não é o tudo é aquela descrição. O que nós temos que entender é, na perspectiva da geografia crítica, compreender a produção e a reprodução do espaço em sua totalidade. Eu não vou ficar falando de autores, mas eu vou lembrar que no final da década de 60 se demarca no mundo e no Brasil a passagem da geografia do tudo para a geografia para entender a totalidade, ou seja, a geografia crítica. E nesse sentido, eu penso como Lukács, que tomar uma posição ou pesquisar na geografia crítica é tomar uma posição na luta de classes, que explicita a forma e o conteúdo do espaço, para a gente poder desvendar o que é oculto na realidade. Porque reconhecer a questão de que há classes sociais pode nos ajudar a entender as diferentes desigualdades socioespaciais. E é uma forma de tirar a cortina de fumaça que encobre a realidade. Que vejam, além das questões clássicas do neoliberalismo, né, a venda ou entrega de bens naturais, das indústrias de base, como as petrolíferas, de terrenos já produzidos, como a base do Alcântara, de destruição de florestas para entregar para o agronegócio, da transformação dos direitos em serviços, como a educação e saúde, há um processo de deslocamento das palavras que ocultam a realidade, e eu queria chamar a atenção para que a gente tome cuidado com isso. Por exemplo, palavras como povos ou grupos vulneráveis, populações fragilizadas, populações menos favorecidas, classes de renda, comunidade para falar de favela. Elas ocultam as classes sociais, ocultam o trabalho que realizam.
Naturaliza-se, assim, a exploração e a expropriação. Oculta-se os conflitos, oculta-se as contradições. Por isso que é fundamental que um método do materialismo histórico dialético, que é o método da geografia crítica, mostre as contradições como nosso instrumento de análise. Porque, veja, esse desgoverno que tem um astrólogo como líder tem tanto medo do que eles chamam, erroneamente, porque isso não existe, de marxismo cultural. Porque eles sabem que o materialismo histórico dialético, utilizado na geografia crítica, desvenda a realidade. Tira as flores que ocultam as correntes. Se explica em dizer a importância da geografia crítica, da ciência e das pesquisas que permitem compreender o real, né? Porque a geografia crítica, ela procura elucidar e compreender o mundo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e o lugar que nós ocupamos na sociedade e no mundo. Acho que esse é um primeiro aspecto para aprofundamento da geografia crítica, que ultrapassa, mas também não precisa ultrapassar a geografia da denúncia, porque a geografia da denúncia também é importante. E um dos pressupostos da geografia física, eu estou toda hora falando física, porque ela está à parte, a crítica, tem como pressuposto também entender o Estado capitalista, que não é apenas o governo. Nesse sentido, as teorias materialistas do Estado permitem compreender que o Estado capitalista é um Estado classista. Ele não está acima de classes e está na mediação dos conflitos. Conceitos como bloco no poder, do Poulantzas, são fundamentais para compreender a dinâmica da produção do espaço e reprodução das condições sociais. Os blocos no poder permitem entender as frações de classe que exercem o poder de modo contínuo, simultâneo ou se alterando. As pesquisas que eu realizo tentam apontar essa dimensão. Por exemplo, o que explica que a maioria da população brasileira vive do trabalho, se concentra nos centros urbanos, tem como representação no Congresso uma bancada do boi, e não uma bancada de pequenos proprietários ou de trabalhadores. Há uma série de estudos, eu quero citar um bem recente, do mapa do agronegócio no Congresso, que mostra a relação dos congressistas com a terra. E aí eu volto a falar da dimensão de entender a terra. Não se trata apenas da representação de proprietários, mas também da representação em comissões, da formação de frentes parlamentares, como a formação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Portanto, é importante que a gente consiga entender essas contradições. E, ao mesmo tempo, não há também uma representação industrial dos industriais e dos proprietários de terras urbanas. Eles não aparecem claramente no Congresso, porque eles estão presentes naquilo que Gramsci chama dos aparelhos privados de hegemonia. São as Fiespes, os Secovs e, além do, claro, da representação dos fazendeiros. Então, nesse sentido, a geografia crítica ela tem que compreender o Estado e tem que compreender também os aparelhos privados de hegemonia, porque aí eu torno a citar Gramsci, o Estado não é separado da sociedade civil. E esses aparelhos, as Fiespes, os Secovs, as Lides, elas fazem parte da sociedade brasileira e, portanto, elas estão presentes no Estado. Os governos se sucedem e podem, dependendo das forças sociais, minimizar ou agudizar as diferentes formas de exploração. Nós vimos isso nesse começo do século XXI. Porém, eles não alteram a dinâmica do Estado. Quando altera a dinâmica do Estado, seria revolucionário, o que não acontece. E nós sabemos muito bem que o Estado burguês é capitalista, racista, patriarcal,
e os movimentos que se expressam em seus aparelhos são regulados pelos interesses econômicos e determinam esses antagonismos. Eu acho que isso é muito importante para nós, da geografia crítica, ter clareza. Não quer dizer que toda pesquisa nós temos que repetir o que é Estado, mas ter clareza de que o Estado é condensação de conflitos e de interesses de lutas de classes. Eu digo isso porque eu tenho pesquisado um pouco isto, e eu tento entender um pouco essa questão dos aparelhos de Estado e das lutas de classes, porque há uma tendência na geografia de ocultar. Nós quase não falamos de trabalho, exceto aqueles que analisam o campo. Na cidade, a gente fala dos usos do espaço e não da produção de espaço e não dos trabalhadores. E eu digo isso porque há uma tendência, mesmo para aqueles que estão na chamada geografia crítica, de seguir a agenda de políticas públicas. Quando nós analisamos as políticas públicas e não temos noção do significado do Estado, nós estamos falando de governos e não do Estado capitalista. Eu vou dar um exemplo. Teve um período que só se falava nos conjuntos do BNH, sem correlacionar de onde vinha o dinheiro do FGTS, que alterou as relações de trabalho em 66 para criar um fundo do trabalho que vai permitir o desenvolvimento urbano. Ninguém fala disso. Quando o FGTS escasseia, desemprego, baixos salários, o BNH é extinto. As pesquisas sobre o tema também minguaram e só passou a se falar do déficit. Aliás, não se falava da falta de política, se falava do déficit. E da busca de recursos. Movimentos populares buscam recursos para incentivar a atuação no urbano. Quando, após 2003, os empregos formais aumentam e aumenta o valor do salário mínimo, reaparecem os recursos do FGTS e outras fontes, e se implanta o Minha Casa Minha Vida. E daí as pesquisas passam um tempo falando. Primeiro, deixaram de falar do plano diretor e passaram a falar do Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa em Xiririca, Minha Casa Minha Vida em Xiririca da Serra, Minha Casa Minha Vida não sei onde, Minha Casa Minha Vida não sei onde também. E se faz críticas na forma como se dá a produção do Minha Casa Minha Vida, o que é verdade. E como altera o espaço e encarece a terra, também é verdade. Mas não se analisam as questões da propriedade da terra, que não mudou em nenhum momento deste processo todo. Vocês desculpem, isso aqui eu esqueci de desligar. Então, é verdade que aumenta o preço da terra, mas toda produção aumenta o preço da terra. Eu costumo dizer que quanto mais cidade se produz, maior é o preço da terra e das edificações. Mas a questão tem ficado nas análises do programa, apontando, fazendo críticas, que são coerentes. Eu não estou dizendo que não tem que fazer crítica, mas como falta a análise do Estado como um elemento fundante do capitalismo, falta analisar essa dimensão. Mas aí eu fiz essa digressão, então, não sei se é digressão, fiz toda esta fala, quando, na verdade, eu pretendia falar como eu cheguei ao método da geografia crítica. E, no fundo, eu peguei um exemplo e fui trabalhando para mostrar isso. E chegar ao método da geografia crítica calcada no materialismo histórico e dialético. E eu vou fazer aqui um retrospecto. Como é que eu cheguei nisso? Eu sei que eu já falei bastante, mas tem mais um pouquinho ainda para falar. Eu queria colocar algumas coisas, vejam, da minha infância. O meu pai era carroceiro, portanto, ele tinha uma carroça e um cavalo. Só que, num determinado momento, foi proibido a circulação de carroça na área onde ele trabalhava para fazer o transporte.
portanto, ele foi expropriado das suas condições de trabalho. Eu não sabia disso na época. Eu só sabia que tinha alguma coisa estranha, que o desenvolvimento que se estava dando no urbano, que a indústria automobilística, implantada no período JK, de 50 anos em 5, provocava alteração nas formas de trabalho. O meu pai passou de carroceiro a carregador, passou a carregar, ele passou a ser o lombo do cavalo. E hoje nós percebemos essa condição da expropriação das condições de trabalho muito mais abrangentes. O trabalho não acabou, mas os contratos de trabalho, sim, e as relações capitalistas formais se alteraram. Lutas de séculos são destruídas e as relações precarizadas. Eu dou exemplo. O que mais aparece hoje é falar de uberização, mas eu vou falar do Uber especificamente. O fim do motorista de táxi. Não que eu os defenda, mas é um trabalhador profissional, ele tinha carteira profissional. Depois fica revestido, a uberização, o Uber, fica revestido de carona e de motoristas amadores. O carro, a moto, vou falar do carro, era um objeto de consumo para a maioria. Foi comprada com relações de trabalhos formais. Objeto de consumo que vira meio de produção. É a geografia crítica que me permite pensar nisso. Tem um processo de 10 anos, mais ou menos. Começou como bico, e eram poucos. Hoje são muitos, e com a pandemia se expandiu e em todos os lugares. Aumenta, sim, a superexploração do trabalho. Expropria-se as condições de trabalho. E aí tem um elemento. Enquanto eram poucos, era uma coisa. E, do ponto de vista da geografia crítica, nós temos que ver que é um postulado da dialética, que a quantidade altera a qualidade. Portanto, o aumento da uberização alterou a qualidade, altera a qualidade do transporte, altera a qualidade no sentido das relações de trabalho. E é esta uma dinâmica que a geografia permite entender, seja através da circulação, seja através das relações de trabalho, seja através desta alteração e desta despossessão das condições de vida. E essa é uma das questões importantes, que quando começa, não sei se vocês lembram, eu lembro perfeitamente, se culpa os prefeitos, dizendo que até são donos, como aconteceu aqui em São Paulo, se dizia que o Haddad era dono da Uber. Portanto, nós temos aí, para entender essa dimensão da geografia crítica, a dinâmica mais geral. Quem perde e quem ganha. Esta é uma tarefa para vocês, jovens, ver como esta pesquisa ou outras pesquisas se realiza pegando a transformação. Que, veja, aparece assim, são autônomos, são livres, são empresários de si mesmo, trabalham por conta própria, no horário em que querem. Será? Eles são controlados pelo patronato que está no Vale do Silício. Esta é uma questão, capitalismo por aplicativo, que deve estar em todas as áreas de pesquisas de vocês, é importante. E o que significa o Uber? A marca garante o quê? A segurança. Denota quando você termina e adicione um extra, uma gratificação que é sua, mas que parece que é do Uber. Ou seja, se compele a que você dê uma nota e, se quiser, uma gratificação que é deles. Isto não é apenas Uber. Você já compraram na Drogasil? Quando você chega para pagar a conta, chega assim, olha, não quer dar mais tantos reais para fazer doações? Mas a doação é deles ou a doação é sua? Eu posso fazer a doação a quem eu quiser.
outro dia eu cheguei e falei assim, não, eu faço a doação para o MST, eu não vou fazer doação para que a farmácia Drogasil fature em cima. Mas vejam, esta é uma dinâmica do capitalismo atual. E por que a gente aceita a marca Uber? A campanha para lançar o aplicativo e ganhar confiança no mercado. Trata-se de uma marca, como já foi estudado por alguns autores, para mostrar o processo de propaganda e da criação de marca. Uma outra coisa que está vinculada a essa, vejam, eu estou fazendo uma série de questionamentos, e se eu tiver aí com muito tempo, pode me avisar, de uma outra coisa pela qual eu parti. Eu dei o exemplo do meu pai. Meu pai foi expropriado, mas a dimensão da expropriação dos carroceiros no início da década de 50, ela é muito acirrada hoje com este outro tipo de expropriação. Mas este é um elemento importante para a gente entrar. E eu peguei o mesmo exemplo, eu peguei o exemplo do transporte, do carregamento, para dar dimensão da importância de um tema, e não falei de tudo. Esta é a dimensão da geografia crítica, é entender a totalidade, é entender a contradição, é mostrar os conflitos e como isto se dá. Uma outra dinâmica pela qual eu parti, vejam, eu morava num bairro, na Moca, um bairro operário de São Paulo, em que meus pais pagavam aluguel, e eu também, só que alguns amigos começaram a mudar para Vila Formosa, que era mais longe, na época, vejam, eu tenho 77 anos, então eu estou falando de uma coisa que vocês nunca ouviram falar. E começou a haver alteração do meu bairro. A minha rua foi calçada, passou a ter luz pública, água, porque quando eu era criança era água de poço, asfalto, e os meus amigos começaram a mudar para a periferia. Eu não sabia o que era a produção social do espaço, mas hoje, sabendo disso, o que nós vemos em todas as cidades brasileiras é a forma pela qual o setor imobiliário avança e retira as condições de vida de ocupantes, de antigos moradores, por várias formas de despossessão e de exploração. Eu falei agora há pouco que está tendo uma série de despejos, a tal ponto que tem uma campanha de despejo zero que está sendo mostrada, quer dizer, em tempos de pandemia tem que suspender, porque em tempos normais nem deveria acontecer, né? Porque o direito à moradia é um direito constitucional. Neste sentido, vejam, estas são questões para serem compreendidas pela geografia crítica. Eu acho que essas são possibilidades. Eu marquei aqui ver o horário. Dá para eu falar mais um pouquinho? Porque aí eu queria dizer como é que eu cheguei nas pesquisas pela academia, né? Logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Secretaria de Bem-Estar Social da Prefeitura de São Paulo. A minha primeira tarefa era encontrar lugar para remover favelas que tinham risco de vida, de dúvidas do significado. Por que remover? Quais as condições de remoção? E aí, veja, eu já estou formada, tem uma série de questões que começam a pontuar na minha cabeça, e talvez seja isso que me leva a analisar o urbano. A favela era considerada uma área de transição do rural ao urbano, ou seja, seria a forma pela qual um morador... escreveu que o tempo é seu, tá, eu vou, mas eu escrevi o horário, estou terminando já. E aí um morador teria uma transição. Por quê? Porque havia e ainda há toda uma negação da forma de vida, se nega, bom, eu nem vou falar desse imbecil do Bolsonaro, que fala do índio, do negro, mas se fala o favelado
é marginal. Se falava na época que era a marginalidade. O que era marginalidade? Pra você entender a questão. Assim como hoje é comunidade. Gente, eu fico arrepiada quando alguém de favela fala em comunidade. O que é a comunidade? É outra forma de ocultar as formas de exploração, a precariedade da vida na favela, a precariedade do barraco, a falta de água, a falta de retirada dos resíduos sólidos. Enfim, a ideia de que a favela era resultante da migração rural-urbana, portanto, tinha que entender a migração. Portanto, tinha que entender geografia. Portanto, tinha que entender o espaço. E aí eu vou, no mestrado, fazer uma pesquisa sobre a migração rural-urbana, mas não isso, é entender as relações de trabalho da população favelada migrante, para desmistificar que era marginal, para desmistificar que saíam do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Hoje todos nós sabemos que eles são expulsos, mas na época havia essa ideia de que eles saíam porque estavam buscando melhores condições de vida. E aí eu entro pela questão da propriedade. Tinha que entender a propriedade da terra. Tinha que entender que a terra é uma mercadoria, mas ela é uma mercadoria assemelhada ao capital, porque ela se valoriza mesmo quando não há nenhum trabalho produtivo dentro dela na cidade. Por quê? Qualquer trabalho realizado na cidade aumenta o preço da terra. E aí tinha que entender por que faltam moradias adequadas, por que se ocupa a favela, por que se dá este processo. Vejam, tudo isso está muito imbricado com a geografia crítica, dando os elementos, não do tudo, mas do todo. Para entender a população favelada, era necessário entender esse processo. E aí, no doutorado, vejam, é a base, a prática, a observação real e concreta, servindo de base para os questionamentos. A geografia crítica não se faz apenas vinda dos teóricos, ela se faz na busca de compreender a realidade. E é isso que eu acho que é a nossa perspectiva de ter que entender o Estado, ter que entender os agentes produtores do capitalismo e, de uma certa forma, não é minimizar, mas entender governos dentro do Estado capitalista. E entender como o espaço vai se tornar uma força produtiva. E aí, no doutorado, eu vou analisar os movimentos de ocupação coletiva de terra, que são diferentes da favela, mas aí era uma questão: como é que o movimento de ocupação de terra produz o espaço? Esta é a nossa questão que está posta sempre na geografia crítica, é de entender a produção e reprodução de espaço, de entender os agentes capitalistas e os agentes não tipicamente capitalistas. E aí, só para terminar, como é que eu vou para a questão ambiental? Porque desde o começo ficou batendo na minha cabeça, na minha livre docência, esta questão de agora não tem propriedade. Como não? Aparecia assim, então, temos que cuidar da natureza, é o bem comum, agora virou moda o bem comum, mas era de uma outra perspectiva, né? Querendo colocar, querendo entender esta questão de como é que os conflitos de classe passaram a ser conflitos de gerações. Como é que um neoliberalismo vai ocultando as classes sociais
e passando a falar de conflitos de gerações. Acho que esta é uma questão que eu considero fundamental. Mas, enfim, eu falei muita coisa, mas o que eu acho que é importante é que a geografia crítica dá possibilidade de entender o mundo. É por isso que este desgoverno fala mal, e nem sabe o que é, mas ele fala mal do materialismo histórico dialético, ele fala mal de Marx. Nem leram Marx, mas sabem que a análise não é ser marxista no sentido de nós vamos fazer revolução. Estou falando no sentido científico, que também é revolucionário, mas de procurar entender o mundo, de procurar entender dialeticamente as contradições e os conflitos. E neste momento, para terminar, em que nós já temos 127 mil mortes, em que parece que não morreu ninguém, porque ela foi naturalizada. Eu digo que é um momento de ler para entender, não usar muitas frases de efeito. Eu acho que nós temos que voltar aos clássicos da geografia, os outros clássicos, e, para finalizar, fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Mourão. Obrigado pela paciência. Ok. Arlete, muito obrigado. E fora... Foi 45 minutos. Foi menos do que eu imaginei. Fora todo esse pessoal mesmo. Já tem algumas questões aqui, mas antes de eu ler, eu vou... a sua fala deixa claro porque você sempre esteve presente nesse grupo, no início fisicamente e depois nas ideias. Eu acho que, pessoalmente, 3 pontos que eu vou chamar a sua atenção. Essa questão da fugir dos modismos, né? Os modismos que vão e voltam, e a gente se apegar, de fato, às nossas ideias construídas historicamente nos estudos geográficos, né, das ciências humanas, crítica, e tomar muito cuidado com a aparência, né, dos fenômenos, e ir para a radicalidade dos fenômenos, e não a aparência, e que muitas vezes o modismo vai nessa questão das aparências. Outra questão é ocultamento das classes sociais. Isso, para mim, sempre foi muito caro. Eu aprendi muito isso com você. Eu acho que isso é um perigo, né? Em várias leituras que a gente faz do real, ocultar as classes sociais nas nossas pesquisas. Eu acho que isso é uma questão que nós, do grupo de pesquisa, temos o cuidado, procuramos sempre estar atento a isso. E a questão do Estado, né? O Estado enquanto... não enquanto um governo, mas enquanto Estado, né? E a sua perspectiva de classe, né? O Estado como classe e que participa de todo esse processo. Então, a gente tem muito claro isso. Então, quando a gente faz a nossa crítica, tem muito dessa sua história, da leitura dos seus textos, das suas falas, e eu fiquei muito feliz porque na sua fala hoje apareceu tudo isso, né? Então, a gente fica muito feliz e agradeço muito. Eu tenho algumas questões, eu vou ler aqui, tem 2 já que o João está selecionando e mandou aqui para mim. Eu vou ler primeiro a da Elaine. A Elaine Luz é uma mestranda nossa, aqui do programa, faz parte do grupo de pesquisa, uma jovem, fez geografia, graduação em Jardim, na UEMS, de Jardim. Foi orientada da professora Vera, que também é do grupo de pesquisa, uma doutora da UFME, da UEMS Campo Grande. Ela pergunta o seguinte: como a geografia crítica pode ajudar a combater os discursos das subjetividades neoliberais e suas consequências para o movimento anticapitalista? Acho que isso ela sempre traz essa preocupação aí, né? Que esses discursos de subjetividade atuando aí no processo de denegrir aí os movimentos anticapitalistas, né? Como que você vê isso?
Pode ser uma por uma, acho que é melhor, né? Responde essa, porque a outra é outro tema, é outro assunto. Obrigada, eu estou vendo algumas pessoas aparecem aqui, estou muito feliz em rever. Obrigado, Elaine, pela sua pergunta. Veja, acho que é uma questão muito importante entender que o neoliberalismo ele penetra nos corações e nas mentes. Não é uma questão apenas, né, de considerar que apenas, e este é muito importante, né, da privatização, né, dos serviços públicos, quer dizer, do direito transformado em serviço, de privatização das empresas públicas, que é dinheiro nosso, mas é de como ele penetra exatamente nessa subjetividade do individualismo, mostrando com uma questão, o Dardot e Laval, viu, Elaine, se você ainda não leu, eu recomendo ler, eu já lembro o nome dos livros, que eles têm dois, um é sobre o comum, mas o outro sobre a nova razão do mundo. A nova razão do mundo é o neoliberalismo, que cria uma subjetividade da ideia de que não existe coletivo, não existe ideia de poder ter uma noção de coletividade e de objetivo de um futuro coletivo. Eu não vou usar comum, porque comum agora também virou moda. E isso é uma questão muito séria, porque quando a gente pega a Tachner, né, na Inglaterra, você já leu, ótimo, então você está entendendo o que eu estou falando. Quando a gente pega a Tachner na Inglaterra, que é o processo pela qual o neoliberalismo se implanta, a frase máxima da Margaret Thatcher vai dizer, é o indivíduo que conta. Sendo o indivíduo que conta, há um processo pela qual é difícil retirar essa ideologia dominante que coloca como uma dimensão máxima o indivíduo. Então, o que nós temos, por exemplo, né, agora com o desmonte das relações de trabalho, é que o indivíduo que está lá no Uber, trabalhando 12 horas por dia para ganhar sua sobrevivência, não é sua vivência, a sua sobrevivência se considera um... Aí, como é que chama a palavra? Autônomo? Não. Ele se considera um empreendedor. E isto está relacionado a uma forma pela qual nós teremos que pensar nesse desmonte. Então, eu estou pensando, essa subjetividade entrou nos corações e mentes. A falta de um projeto coletivo, que alguns chamam de pós-moderno, eu acho que é o neoliberalismo, não é pós-moderno, eu prefiro entender desta forma. E o que vai acontecer? Neste sentido, nós vamos ter que usar uma forma de pegar este discurso e desmontar. É o antidiscurso. Nós temos que ganhar este discurso que faz com que a subjetividade entre. É claro que nós vamos ter grandes dificuldades. Por quê? O que acontece? Hoje nós não temos mais uma classe operária concentrada em grandes indústrias. A forma como hoje se dá a produção, ela está dispersa no espaço. Se uma grande indústria provocava um aumento da exploração da força de trabalho, ela também propiciava a troca e entender um futuro coletivo. Hoje, com esta fragmentação da produção, ela se torna mais difícil. E cada um, dentro do seu pedaço, tem uma dificuldade maior. Então, Elaine, eu acho que nós temos que desmontar
este discurso e desmontar esse discurso mostrando como é que acontece. Eu tenho usado algumas táticas muito engraçadas, que às vezes até eu me divirto. Eu pego o Uber, agora menos, né? Mas eu continuo pegando para fazer a acupuntura. Eu pego um Uber aí eu pergunto. Aliás, estou fazendo uma pesquisa sobre uberização já faz um ano. Eu pergunto, como é que você comprou esse carro? Quando eu trabalhava não sei onde. Eu peguei o meu fundo de garantia. E aí eu vou desconstruindo o discurso e dizendo, então antes era uma forma, então o senhor conseguiu comprar, mas agora o senhor está gastando o carro, né? Mas eu estou ganhando. E o senhor percebe que o senhor está gastando o carro? Então, vejam, há toda uma dinâmica de um desmonte. Por outro lado, nós somos pesquisadores. E como pesquisadores, todas as nossas pesquisas, é por isso que eu acho que a geografia crítica é fundamental, é porque, a partir daí, nós vamos desmontar a descrição e mostrar como ela que se dá na realidade. Olha, é difícil responder a tua questão, mas ela é fundamental. Não perca essa ideia de eu quero descobrir isso. Desculpa, não dá para não dá, eu ficaria horas falando sobre isso, mas eu acho que nós temos que pensar nas formas pelas quais nós mas eu acho que assim, essa questão é porque a subjetividade é fundamental. Eu acho que nós temos que ler também sobre ideologia. De que maneira a ideologia dominante entra também nos corações e mentes e faz uma reprodução. Tem outras coisas, mas eu vou ficar por aqui. Já acertei a câmera de novo. Mais uma pergunta? Ou já cansaram? Primeiro, agradecer, né, as pessoas que estão participando. Nós temos aqui várias pessoas participando, 45 pessoas aproximadamente. Legal. Temos mais 3 perguntas, Arlete, que chegaram aqui também. Pode ter mais, hein? Bom, melhorou? Tá ótimo. Vem aqui, a câmera. Tá ótimo. Que ela cai. Tem uma pergunta aqui do Bruno, Arlete. O Bruno ele fez mestrado e doutorado, acho que você participou da defesa dele, Bruno Campos, e ele hoje trabalha, é professor, né, da rede, e o Bruno, nós temos hoje aqui em Dourados um processo de revisão do plano diretor, e o nosso grupo de pesquisa começou informalmente discutir, né, essa questão da revisão, e fizemos uma leitura bastante crítica dessa revisão que está sendo feita por uma empresa que foi contratada aqui pela Prefeitura de Dourados. E a partir dessa crítica, nós começamos a participar de algumas reuniões, e o Bruno está sendo o nosso interlocutor. Ele tem participado, tem feito questões muito importantes, tem conseguido avanços, mas é uma empresa privada que está realizando isso. Então ele pergunta como que você, que participou lá do Estatuto da Cidade, né, intensamente, a gente acompanhou isso de perto quando você estava lá, eu estava na GB na época, a GB tinha uma participação fundamental, e ele pergunta como que você avalia o resultado disso hoje, como os planos diretores são realizados, né? Por exemplo, no caso aqui de Dourados, que é uma empresa que é contratada pelas prefeituras para realizar e cumprir, talvez, uma obrigatoriedade. E, só para complementar isso, a nossa luta, e principalmente do Bruno lá dentro, é para exigir a participação das pessoas, a participação popular. Né? E, a partir disso, a gente conseguiu algumas questões lá internas do plano diretor para poder ouvir as pessoas, ouvir a comunidade, que antes estava previsto isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho você, que acompanhou todo esse processo, como que hoje você vê essa questão dos planos diretores. Obrigado. Eu vou usar uma frase que eu uso desde 1988.
o plano diretor foi um grande engodo, porque a nossa luta, na época, né, com os movimentos populares, da qual a GB fazia parte da assinatura, né, ela falava na função social da propriedade e da cidade de forma geral. Ela dependeria, portanto, da ação social, dos movimentos populares e com os critérios, né, que a gente colocava de, veja, sempre dentro dos moldes do capitalismo. É por isso que eu acho que a terra é fundamental, eu continuo batendo o pé nisso, porque a terra urbana é suporte de atividade, diferente da terra rural, que é meio de produção. A terra na cidade, ela é suporte de atividade. Nesse sentido, veja, a gente colocava, e isso apareceu, como não cumpre a função social as terras não ocupadas, parcialmente ocupadas, terras ou imóveis. Na verdade, é terreno, né, que aparece. Só que, na hora que foi para o Congresso, virou como definição no plano diretor. Este é o engodo. Na medida em que tinham colocados instrumentos para uma função social da propriedade urbana, né? Como não uso desocupada ou subocupada, mas isto ele tem que estar definido no plano diretor, já caracteriza um engodo, porque é o planejamento que ganhou em função, em detrimento de uma questão de fundo. É por isso que ela é engodo. Agora, sendo engodo, a gente não deve participar? Deve. Entendeu? Esta é a questão de fundo. O fato de ter sido é que isto propiciou, pelo menos de uma maneira geral, a que os movimentos populares e mesmo geógrafos, arquitetos, engenheiros que estavam presentes dentro deste processo entenderem como é que se planeja a cidade. Portanto, passou a ser um instrumento de luta. E uma das conquistas desta luta foi considerar como fundamento a participação popular. Evidentemente, tem uma série de engodos aí no meio, tem uma série de formas, mas ela é uma possibilidade de participação. O que acontece é que a maior parte dos municípios se considera, o que não é verdade, se considera incapaz de fazer um plano diretor que atenda às necessidades da maioria. Então, eles contratam e aí vira um outro objeto técnico. Estou usando Milton Santos aí como objeto técnico. Outro objeto técnico de planejamento e não de atendimento das necessidades. Eu acho que nós temos que entrar. É o contradiscurso. Quando eu ia falar a Elaine, não, foi a Elaine que fez a pergunta? Da subjetividade, nós temos que entrar, nós temos que vencer o discurso, nós temos que mudar o discurso, nós temos que fazer o contradiscurso revolucionário. Se o plano diretor é importante, nós vamos lá brigar. Vamos junto com os movimentos, porque nós, os geógrafos, somos uma categoria de trabalhadores, mas nós temos que estar junto, temos que discutir, nós temos que disputar a narrativa. Então, é um engodo, mas nós vamos mostrar que ele é um engodo, ou nós podemos conseguir demonstração de áreas de preservação ambiental necessárias nas áreas urbanas. Nós vamos ter que lutar para que sejam delimitadas as zonas de habitação de interesse social. Nós vamos lutar, nós vamos juntos. Esta é uma questão da disputa da narrativa. Eles ganharam uma batalha, mas nós podemos ganhar a guerra. Ou, pelo menos, nós podemos tentar
trabalhar de uma forma pela qual seja menos excludente o planejamento urbano. Está claro? Quer dizer, é assim, todo mundo sabe que eu já trabalhei no governo da Luiza Erundina, no governo da Marta, no governo do Eloy, no Ministério das Cidades. Portanto, eu acho que a gente tem que disputar narrativa. Eu não sou muito afim dessa ideia de que o geógrafo só fica analisando o estado, o espaço, e que os outros produzem. Não, vamos disputar narrativa, vamos disputar subjetividade, vamos entender as questões para nela estar presente, sem fazer. É claro que cada um de nós tem uma dimensão, tem um problema, mas eu acho que nós temos que estar juntos. E eu acredito no plano diretor, eu acredito na luta popular para fazer um plano diretor que seja menos para o setor imobiliário, que ele esteja mais envolvido, se nós tivermos força para mudar alguma coisa. E isso é um processo de aprendizado. Vocês me deixam, eu vou falando, né? Eu acabo não dando conta, mas falo. Tem mais perguntas aqui. Vamos mudar um pouquinho. O Adriano Chaves, ele também é do grupo de pesquisa, faz doutorado hoje, fez mestrado, agora fez iniciação científica, mestrado, hoje está no doutorado. E ele trabalha em Naviraí, na prefeitura, no setor de planejamento e com a questão ambiental. E ele faz uma pergunta um pouco mais teórica, ele fala o seguinte: a totalidade dentro do materialismo histórico e dialético sofre uma desvalorização pela má interpretação do seu fundamento e leva à negação do método na construção de políticas públicas e outras. Você acha que isso é verdade? Quer dizer, essa desvalorização, né, pela má interpretação leva ao uso inadequado dele dessa ideia do materialismo histórico dialético, a ideia de totalidade, que é um pouco o que você falou na sua fala, né? Adriano, a totalidade, ela permite entender as contradições e os conflitos, né? Então, eu acho que tem interpretações que não dão conta de compreender o que é a totalidade. Veja, totalidade não é o tudo, né? Eu faço questão de repetir, porque é muito impressionante, né? Quando a gente pega os livros de geografia dos antigos, tem tudo. Começa lá com a localização, depois vem a descrição, vem tudo, mas não é o todo, né? Agora, a totalidade significa entender cada um dos processos nas suas contradições. Eu não falei de tudo, eu falei da totalidade, né? Nos meus exemplos. Agora, a construção de políticas públicas não leva em conta a totalidade. Então, veja, não é a má interpretação do fundamento, é que o Estado, ao fazer as políticas públicas, ele não leva em conta as contradições. Ele não leva em conta a totalidade. E aí vamos falar da configuração do Estado. O que nós temos, você trabalha na prefeitura, é isso que eu entendi, vamos pegar um exemplo. O Estado não é uma coisa única. Eu não vou usar o termo aparelho, mas eu poderia usar. Mas para quem trabalha numa prefeitura, num governo de Estado, num governo de prefeitura, ou mesmo no governo federal, mas no federal é menos nítido, né? O que você tem? Você tem a Secretaria de Obras, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social, a Secretaria de Transporte. Dentro de cada uma delas se tem uma dinâmica não só diversa, como uma competitividade. Então, veja, a Secretaria de Obras está interessadíssima em
dar origem às obras. Então, nós temos uma dinâmica que está colocada que o Estado não é único. A Secretaria de Assistência Social procura atender a algumas necessidades dos moradores. Nesse sentido, uma política pública, ela acaba sendo intermediada pelos interesses do Estado capitalista, de um Estado capitalista que tem frações de classe no seu comando. Então, a disputa vem, a Secretaria de Habitação, quando tem a pressão dos movimentos populares na luta pelo direito à moradia. A Secretaria de Assistência Social, vou dar esses exemplos, tem como dimensão atender a necessidade. Lembra que eu falei? Necessidade é para um grupo, direito é para todos. Neste sentido, a Secretaria de Obras, já que eu dei este exemplo, está preocupada com a realização de obras. E aí você tem frações de interesse. Secretaria de Obras está interessada em que obras? Por quê? Ela está interessada nas obras que vão beneficiar, por exemplo, o desenvolvimento do transporte público ou transporte privado? Secretaria de Obras, percebe? Então, dentro dessa dinâmica, a totalidade não está presente nas políticas públicas. Ela é uma forma pela qual nós, trabalhadores do serviço público, procuramos intermediar e mostrar esses conflitos. Mas, como política pública, a totalidade é ausente. A contradição não aparece, o conflito não aparece. É tudo caixinhas separadas. Eu não sei, Adriano, se eu respondi, porque a tua pergunta é ampla, complexa. Eu tentei simplificar para chegar e mostrar de que, para a política pública, a gente não espera totalidade. O capital, o Estado capitalista, não permite. Mas nós podemos tentar. Obrigado, Elete. Tem mais uma questão aqui, do Rubens. O Rubens, ele entrou no mestrado esse ano, mas é um companheiro antigo nosso de luta aqui em Dourados, participou aí do governo federal na época Lula. Ele retornou agora para Dourados e está fazendo aqui, ingressou no mestrado conosco e está trabalhando com os imigrantes venezuelanos, que Dourados recebeu uma leva muito grande, proporcionalmente, acho que é a cidade que mais recebeu imigrantes venezuelanos no Brasil, proporcional à população. É um estudo, então, que ele vai trabalhar. Mas a pergunta dele é a seguinte: em sua opinião, qual a relação entre as premissas neoliberais e as ideias ultraconservadoras e totalitárias? Interessante. O Rubens, eu tenho procurado analisar e ouvindo bastante, né, esse respeito. Elas são totalmente imbricadas. Que veja, a premissa, o neoliberalismo, ele destrói o coletivo. Ele tem uma noção perfeita, né, de destruição do coletivo. E o que significa as ideias conservadoras e totalitárias? Segundo, eu agora não vou lembrar o nome dos autores que eu andei assistindo e vendo, é que um dos processos pelas quais o neoliberalismo se implanta, que foi a pergunta sobre a subjetividade, é a implantação do eu. Mas não é do eu no sentido da individualidade, é no sentido do indivíduo, no sentido de ser eu. Elas estão extremamente imbricadas. Em que sentido? Olha, desculpem, mas eu vou dar um exemplo aqui, que eu não consigo deixar de falar, porque a sua pergunta está me coçando aqui.
Eu vou dar um exemplo de uma passagem que está dentro da premissa neoliberal, né? Da passagem da teologia da libertação para a teologia da prosperidade, que está relacionado a todo um processo de entrada das igrejas neopentecostais, quando se trata da Igreja Católica, e das igrejas evangélicas, que alteram a dinâmica do coletivo e da ideia da teologia da libertação para a teologia da prosperidade. Não pensem que eu estou louca, eu estou pensando junto com vocês. Mas o que acontece? A partir do momento em que o Robert McNamara, na década de 60, final da década de 60, mais especificamente na década de 70, vai introduzir um debate sobre uma questão que é fundamental do Banco Mundial, em que você tem uma outra noção de pobreza, em que eles procuram, desde aquela época, e agora conseguiram fazer desaparecer classes sociais, né? Tem toda uma questão que está imbricada e tem toda uma questão da introdução do neopentecostalismo. Veja, estou falando das duas grandes alas da igreja, de que hoje, e que isto vai penetrando, porque desaparece a ideologia, a teologia da libertação e aparece a teologia da prosperidade. E tem uma diferença muito grande entre as, vou chamar antigas, as tradicionais igrejas, a igreja batista, a igreja pentecostal, não, esqueci o nome, a igreja batista que me veio na cabeça, e a igreja, por exemplo, católica, e o que começa a aparecer na década de 90, principalmente se expandindo, são as igrejas evangélicas, que têm como uma forma demarcada, que é a demarcação, elas funcionam como, a palavra me veio e acabou de sair, franquia. Vejam o que aparece em termos de igrejas que estão difundidas pelo Brasil e pelo mundo, aonde cada lugar tem um indivíduo que é o pastor, mas ele não tem a formação e a relação que se tem nas igrejas mais tradicionais com um formato mais geral. São franquias. Não tem uma formação. Isso é de um lado, veja. Essa é uma premissa neoliberal, porque é a franquia. Estou falando nesse sentido, e das ideias conservadoras. Por outro lado, esta não é individualidade, mas este individualismo está permeado com as ideias conservadoras. O ultraconservadorismo está relacionado à igreja, mas agora eu vou falar de outra coisa. Rubens, você me provocou. A outra coisa é a guerra híbrida, que vai se dar dentro desta questão da difusão do neoliberalismo, que entra nas cabeças, é o capitalismo, né? É a nova forma do capitalismo, que entra nas cabeças. O que existe? Os estudiosos do nazismo e do fascismo mostram que, naquele momento, uma ideia, isso foi um deles que falou, que uma mentira repetida até a exaustão se torna na verdade. Com o capitalismo de plataforma, com o desenvolvimento do capitalismo de controle, o que nós temos é um processo pela qual as mentiras vão reproduzidas à exaustão. E elas entram no sentido de trazer como uma coisa definida uma verdade. Desaparece o coletivo
e aparece o indivíduo. E as pesquisas mostram, tem um livro muito interessante, que chama Os Engenheiros do Caos, que vai mostrar como se projeta neste momento do capitalismo, não é o capitalismo de plataforma, como se chama. O capitalismo de plataforma é de que estas ideias são gestadas e se procura aonde agir. Então, se o indivíduo é um defensor de animais, ele vai receber mensagens sobre os animais. Se o indivíduo é alguém relacionado ao rock, estou falando da minha geração, ele vai receber mensagens do rock levando a uma definição de questões em que o eu sou indivíduo. Agora eu volto, portanto, para dizer o que o neoliberalismo tem a ver. Ele tem a ver com essa dimensão da negação do coletivo. Ele tem a ver com a negação da possibilidade de integrar uma coletividade. E aí, gente, eu não tenho dúvida, na verdade, né? A questão de que nós temos que continuar muito fortes e unidos dentro das nossas entidades de classe. Eu sempre falo da GB, porque é o meu coração, mas tem que falar também da Ampeg, como um lugar onde a gente pode se fortalecer para não cair nas garras e não ficar solto no tempo e no espaço. Rubens, não consegui responder a tua pergunta, não, porque mas eu vou pensar sobre ela, tá bom? Arlete, muito obrigado. Nós estamos aqui já com tempo bastante, 1h30 já. Fico mais preocupado com o seu cansaço. Aqui já 9h30. Eu queria agradecer e vou deixar o tempo livre para você, mas antes de você concluir, eu queria agradecer, né, as pessoas que estão aqui presentes, que teve gente do Brasil inteiro aqui, né? Teve gente da Amazônia, gente do Pantanal, gente de Campo Grande, foi bem bacana. E dizer que o grupo de pesquisa, então, comemora 20 anos, e nós fizemos essas atividades, tivemos uma atividade de avaliação interna do grupo, hoje temos essa palestra com você. Foi definido coletivamente seu nome, o grupo indicou seu nome, e foi... Você percebeu, eu citei aí que você foi banca de um, os outros já ficaram bravos, que foi banca minha também. Eu, às vezes, vejo e desaparece. Aí eu fico sempre, tem gente de Fortaleza. Então, obrigado, Lia. Então, a gente fica preocupado em citar um, esquecer o outro, né? Mas você está presente, né, no grupo, na formação desses meninos e meninas, mestrandos e doutorandos, iniciação. Então, eu te queria agradecer muito em nome do grupo e meu pessoal, né? Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter feito essa fala maravilhosa aqui, foi um momento muito bonito. E, como você diz, né, a gente vive um momento triste, trágico, que alguns tentam normalizar, dizer que está tudo normal e não está. Né? Normal. E nós estamos, eu odeio essa palavra novo normal, isso para mim é o fim da... É aquelas palavras que a gente briga contra elas faz anos, né? Então, e eu sei das dificuldades que a gente tem, mas eu acho que foi muito interessante, porque talvez essa forma é uma nova forma aí de a gente se comunicar, e pode ser interessante, eu acho que isso foi provado hoje. Então, muito obrigado mais uma vez, em nome de todo mundo, e eu queria deixar você à vontade para fazer suas considerações, né, uma fala final, e um grande beijo. Obrigado. Bom, eu sempre falo muito, não consigo chegar ao fim das reflexões, porque muita coisa vai acontecendo. Mas eu também queria agradecer, eu falei, né, é um prazer, é um privilégio poder estar com vocês, né, pelo menos dessa forma. E eu acho que nós temos que aproveitar todas as brechas que nós podemos ter.
E nós não podemos deixar de lado essa questão que eu acho que é fundamental. Nós temos que ficar em grupo. Acho que os ataques são muito fortes. Acho que essa questão de ficar... Vocês viram a nova lei, o novo projeto de lei que entrou. Não pode falar marxismo, não pode usar a camiseta que tem a foice e o martelo. Então, neste sentido, nós estamos acuados. E, neste sentido, eu continuo e volto a falar, eu sou marxista, sim, pelo menos eu pretendo ser, né? Eu uso o materialismo histórico e dialético, e nós temos que desvendar a realidade, que cada um, dentro das suas pesquisas, tem que ter clareza que o importante é de que precisam de nós, apesar de nós estarmos o tempo todo sendo acuados. Vejam, os economistas hoje estão desaparecendo do cenário, estão aparecendo os médicos infectologistas. Isto mostra a importância da ciência. Isto mostra que nós não podemos esmorecer. E eu acho que esse grupo de pesquisa Território e Ambiente, parabéns por fazer 20 anos, obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês e um grande beijo. Obrigado, eu ainda me perco com os botões aqui, é muito botão para apertar. Obrigado a todos que ficaram assistindo até agora, porque, como vocês sabem, não me dá um microfone, porque só um lembretezinho, vai ficar gravado, vai ficar na nossa página lá no YouTube,